Olá, senhoras e senhores, tudo tranquilo com vocês? Sou eu, professor Brian Hill, por aqui. Ficou horrível. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Professor Brian Hill por aqui para darmos continuidade à trigonometria no triângulo retângulo. Vamos falar um pouco mais sobre as razões trigonométricas que eu conversei com vocês, tá? Seno, cosseno e tangente. Galera, trigonometria é comparação, ok? Comparar medidas de lados com os ângulos, ângulos com ângulos, lados com lados e tudo ali relacionado, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um triângulo retângulo com o tamanho dos lados A, B e C. Então, o A, o B e o C representam o tamanho do lado, ok? Representam o tamanho do lado. E eu quero trabalhar com vocês o seno, o cosseno e a tangente. Gente, olha só. Primeira coisa é a forma como nós vamos escrever isso, tá? Ao escrever o seno ou o cosseno ou a tangente, nós vamos abreviar o nome. Então, o seno nós vamos escrever assim, ó. O seno de um ângulo qualquer, tá? O seno de x, por exemplo. E esse x que fica aqui na frente, olha só, galera, atenção. Se eu faço assim, ó, seno de 10 graus, eu estou perguntando qual é o seno do ângulo 10 graus. Eu não preciso colocar esse parênteses aqui, mas é legal vocês terem essa noção de que esse xzinho que está ali nada mais é do que o ângulo que eu estou me referindo, tá? O ângulo de abertura. Quando eu observo o seno de algum ângulo, dentro de um triângulo retângulo, nós vamos criar uma fração e nessa fração nós vamos colocar o cateto, olha só essa parte importante, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Hipotenusa. Certo? Então eu pego o valor do cateto oposto e divido pela hipotenusa. Quem é cateto oposto, professor? Já vou falar sobre ele, tá? Já vou falar sobre ele. Então, esse é o nosso primeiro cara, é o seno. Galera, isso daqui não muda. É sempre assim. Sempre cateto oposto dividido pela hipotenusa, ok? Vamos para o cosseno. A abreviação de cosseno é cos, tá? O cosseno do ângulo x vai ser o cateto adjacente, ok? Adjacente dividido, né, uma barrinha de fração mesmo, pela hipotenusa também. Hipotenusa. Tranquilo? Quem é cateto adjacente, professor? Segura aí, já vou te explicar quem é o cateto adjacente, quem é o cateto oposto, já vou te falar. E por fim, a tangente. A abreviação da tangente é TG. Tangente. Tangente do ângulo x. E aí, claro, galera, se quiser colocar um parênteses aqui, pode pôr no começo. Não é comum utilizar, mas você pode pôr. Quem é a tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? Então aí estão as nossas razões trigonométricas. Não é à toa que o nome é razões, porque a razão dentro da matemática é uma comparação de grandezas que deve ser escrita em forma de fração. Por isso que aqui surgem frações. Galera, olha só, cateto oposto é um valor, é um desses três lados. A hipotenusa é o que a gente já sabe. A hipotenusa, inclusive, eu já vou colocar aqui, ó. A hipotenusa nunca muda, tá? É esse azinho que está aqui. Hipotenusa. Como que eu sei que é esse azinho? Porque, galera, aqui nós temos um ângulo de 90 graus.
E a hipotenusa é sempre o oposto ao ângulo de 90 graus, o lado oposto. Inclusive o maior lado do triângulo retângulo. Sendo assim, nós temos seno, cosseno e tangente como frações. O cateto oposto é um desses três lados, ou melhor, um desses dois, porque a hipotenusa não pode ser. Cateto adjacente e hipotenusa e oposto sobre adjacente. Tranquilo? Vamos ver quem é quem para ficar mais claro, tá? Gente, atenção à referência. No vídeo anterior, eu falei que é muito importante tomar cuidado com o ângulo de referência, pois o ângulo de referência é que vai determinar quem é o oposto e quem é o adjacente. A hipotenusa não tem muito o que pensar, porque é só o oposto 90 graus, tá? Mas o oposto e o adjacente tem diferença. Então, olha só, eu quero trabalhar aqui o seno de alfa. Seno de alfa. Quando eu falo seno de alfa, eu defini a minha referência, porque eu poderia trabalhar o seno de beta, tá? Aqui pra gente, nós não vamos trabalhar o seno de 90 graus, não faz muito sentido isso dentro da trigonometria no triângulo retângulo, tá? Mas, quando eu falo seno de alfa, eu defini o ângulo que eu vou trabalhar. E esse ângulo que eu vou trabalhar, ele define quem é o adjacente e quem é o cateto oposto. Galera, o oposto é aquele que o ângulo enxerga, é aquele que ele visualiza lá do outro lado. Observe como se isso daqui fosse um olho. Olha só, se isso daqui fosse um olhinho assim, ó. Um olhinho bonitinho aqui. O que esse olhinho bonitinho está enxergando? Ó, uma linha direta mostra que ele enxerga o lado B. Então, para o ângulo alfa, o cateto oposto é o beta. Desculpa, é o B. Cateto oposto é o B. Sendo assim, o que nós vamos fazer? Pegar o valor de B e dividir pelo valor de A. Seno de alfa é B sobre A. E ponto. Acabou. E aí, galera, quando tivermos valores numéricos mesmo, sei lá, 5, 3, 4, a gente vai dividir isso, tá? Normalmente, fração normal. Então, o seno de alfa é o cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é o nosso Azinho. Deixa eu colocar ele mais para cima aqui. Tranquilo? E ao mesmo tempo, o que eu quero fazer? O seno de beta. Seno de beta. E aí, minha gente, já mudou, né? Por quê? O beta é o cara que está aqui em cima. A partir do momento que eu falo seno de beta, eu estou mudando a minha referência. Olha aqui minha referência mudando. E a partir desse momento, quem é o nosso ângulo oposto? É o C. Então, esse Czinho é o ângulo, não, desculpa, é o cateto oposto. Então, se eu quero seno de beta, o cateto oposto, que é o C, vai ser dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, surge uma fração, ok? E agora vamos trabalhar com o cosseno e tangente desses caras. Vamos lá. Quem é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é muito simples. É o adjacente dividido pela hipotenusa. Se já sabemos que o oposto é o B, aquele que sobra é o adjacente, tá? O adjacente, inclusive, ele ajuda na inclinação, na abertura do ângulo. Olha só, a hipotenusa e o adjacente é que formam o ângulo. Se eu abro mais aqui, eu aumentei o ângulo. Se eu fecho, eu diminuo. E o cateto adjacente faz parte dessa abertura junto com a hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente para alfa? É o C. Então, será C dividido pelo A. E quem é o cosseno de alfa, de beta? Quem é o cosseno de beta? O cosseno de beta vai ser o cateto adjacente. Então, reparem que o B ele faz parte da abertura de beta, do tamanho de beta,
E a gente já tinha visto que o C é o oposto. Então, só tem oposto e adjacente. Se um é adjacente, automaticamente o outro é oposto. Sendo assim, ficaremos com B sobre A. E para finalizar, nós vamos fazer a tangente de alfa, que é o cateto oposto, que é B, dividido pelo adjacente, que é C. Então, B sobre C. E por fim, nós temos a tangente de beta, que é o cateto oposto, que é C, dividido pelo adjacente, que é B. Tá? Observe que ficou invertido. Olha só, essa B sobre C, C sobre B, justamente porque estamos mudando o ângulo, mudando a referência. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham entendido como funciona o seno, cosseno e a tangente, quem é o oposto, quem é o adjacente. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Pretendo fazer exemplos. E até o próximo vídeo. Valeu!